Eu testei os melhores e piores truques virais do TikTok, de fracassos épicos que me deixaram assim, aos truques que podem realmente ser úteis um dia. Tudo isso e muito mais enquanto testo truques virais do TikTok. Se você alguma vez se encontrar à mercê de um derrame de ketchup, não entre em pânico. A solução é simples, pelo menos é o que diz esse truque viral do TikTok, que afirma que os condimentos podem ser facilmente recolhidos criando uma esteira improvisada, usando apenas um livro de capa dura e papel manteiga. Eu soube imediatamente que tinha que testar essa mágica por mim mesmo. Desculpe, é que é tão lindo. Eu preciso de um momento aqui. Quer dizer, claro, o truque pode exigir muito mais esforço do que simplesmente usar um lenço umedecido, mas eu digo, algumas coisas na vida valem o esforço. Olha só pra essa coisa, é como a ASMR, só que pros olhos. Falando em ketchup, todos nós já passamos por isso, tentar desesperadamente espremer os últimos resquícios. Mas meu camarada amante de ketchup, existe um jeito melhor. Em vez de chacoalhar a garrafa com força, basta balançar o braço como um louco. Como você pode ver, eu experimentei, e não foi só divertido, como funcionou perfeitamente. Na verdade, funcionou tão bem que o ketchup entope o fundo, então é preciso chacoalhar bem para conseguir tirar tudo. Ok, imagine a seguinte situação. Você está tentando fazer um sanduíche, mas a manteiga está muito dura, o que significa que suas tentativas de espalhar resultaram em um pedaço de pão rasgado e cheio de buracos, com pedaços sólidos de manteiga. Bem, enxugue as lágrimas, porque este próximo truque que ouvi dizer pode mudar totalmente a forma como você faz sanduíches. Que ideia genial! Mas a questão é, funciona? Armado com uma peneira pequena, também conhecida como coador de chá, chegou a hora da verdade. Que delícia. Desculpa, eu me perdi aqui um segundinho. A questão é que o truque funcionou perfeitamente e com certeza eu vou usar de novo. Agora, com licença que esse sanduíche e eu temos assuntos inacabados para resolver. Você já se pegou desejando que o interior da sua laranja fosse azul? What? Nunca? Eu também não. E, no entanto, estamos aqui com vários usuários do TikTok afirmando que conseguiram tal feito. Ou seja, eles injetaram refrigerante na laranja. Esperaram 24 horas e, puf, o interior da fruta magicamente ficou azul. Acredite em mim, eu sou um cara ingênuo. Aliás, no ano passado, eu perdi todas as minhas economias porque um príncipe nigeriano me deixou uma herança. Mas isso? Bom, até eu tinha minhas dúvidas. Mesmo assim, eu peguei uma laranja, uma seringa e um pouco de delicioso energético Berry Freeze Prime e comecei a injetar. Seguindo as instruções do TikTok, eu deixei descansar por 24 horas enquanto aguardava ansiosamente por sua nova tonalidade azul. Rufem os tambores para a grande revelação. Eu fui enganado e traído. De novo! E é pior do que minha herança desaparecida. Infelizmente, parece que minhas laranjas vão continuar sendo apenas isso. Laranjas. Todos nós adoramos dicas práticas, mas minha memória é péssima. É por isso que eu criei esse pôster de dicas práticas. Uma bela exibição de 70 das minhas dicas simples favoritas, fáceis de consultar na sua parede. Dado o nome Dicas Práticas, não é irracional esperar que eles resolvam um problema comum enfrentado por muitos, de uma maneira simples e acessível. E nossa, se eu ganhasse um centavo cada vez que eu precisei de uma forma de chocolate feita com a minha mão. Bem, minhas preces foram atendidas com esse próximo TikTok que afirma que tudo o que eu precisava fazer era mergulhar minha mão em água gelada e depois cobrir com chocolate derretido. Isso deveria endurecer e se soltar facilmente, deixando um molde de chocolate na minha mão. Bom, pessoal, eu posso confirmar que depois de mergulhar a mão em água gelada e cobrir com chocolate, como um idiota, esse truque não funciona. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Acontece que o calor do corpo não é muito bom para endurecer chocolate. Quem diria? Com isso em mente, eu imaginei que mergulhar minhas salsichas de chocolate de volta na água poderia ajudar no processo de endurecimento. E bem, embora tenha sido longe de ser um sucesso, meio que ajudou. Como vocês podem ver, eu consegui remover algumas partes. No geral, porém, dizer que foi um fracasso seria generoso. Agora, com licença, eu tenho alguns dedos encharcados de chocolate que não vão se chupar sozinhos. De todas as frutas, é provável que não há nada tão refrescante quanto uma melancia suculenta.
Então, imagine que legal seria se você pudesse transformar uma melancia inteira em um suco de caixinha. Bem, não literalmente, embora seria incrível. Mesmo assim, se você cortar uma das extremidades da melancia, bater o conteúdo com um batedor de arame e depois coar em uma peneira, vai ter um copo de suco de melancia fresquinho. A few moments later. Agora a coisa ficou bem bagunçada. Mas depois de bater bastante a melancia, tudo que eu precisei fazer foi coar na peneira e voilá! Um copo de suco de melancia fresquinho. Devo dizer que apesar de estar encharcado, eu fiquei impressionado que isso tenha funcionado. Mas você não poderia ter feito tudo isso em um liquidificador sem toda essa bagunça? Muito bem, já chega de conversa. Não me coloque de volta na caixa! Se você é como eu, é provável que tenha a habilidade culinária de um macaco. Consequentemente, picar coisas como cebolas pode ser difícil, sem mencionar o tempo que leva. Mas não se preocupe, pois este próximo TikTok vai acabar com todos os seus problemas para picar cebolas, supostamente. Simplesmente corte a ponta da cebola, espete um garfo e comece a desfiar com um descascador de legumes, o que poderia ser mais fácil. Bem, considere essas minhas últimas palavras, pois apesar de seguir as instruções exatamente, meu resultado foi uma cebola triste, mole e meio mutilada, bem diferente dos pedaços crocantes vistos no vídeo do TikTok. Truque para cortar cebola. Você é o elo mais fraco. Adeus. Mas se você está com vontade de mais dicas para cortar frutas e vegetais, então eu tenho a dica perfeita. Imagine que você está preparando uma saladinha e tem um monte de tomates para picar. Normalmente isso pode levar bastante tempo. No entanto, com essa próxima dica, você aparentemente pode picá-los todos de uma vez. É só colocar os tomates entre 2 pratos e cortar bem no meio com uma faca grande. Quando o prato for levado, todos os tomates devem estar perfeitamente cortados no meio, embora eu ainda vou julgar isso. Como você pode ver, foi um pequeno desafio manter os pratos equilibrados e no lugar. No entanto, com um pouco de perseverança, meio que funcionou perfeitamente. Embora isso não queira dizer que alguns tomates não tenham deixado um pouco a desejar, mas para os propósitos desse vídeo, está aprovado por mim. Quer dizer, eu, por exemplo, definitivamente vou usar isso no futuro. Eu estou sempre comendo saladas. Salada! Tá bom, o que foi que eu te disse? Falando em salada, vamos adicionar um truque com abacate à mistura. E de acordo com esse TikToker, remover o abacate da casca é tão simples quanto girar um fouet. Parece simples, né? Abacate picado, ok. Fouet na mão, ok. Hora de começar, baby. Vamos lá. Agora vai. Não, cara, 5-0 pro abacate. O negócio tava muito duro, lá ele. Mas falando sério, embora o truque tecnicamente tenha funcionado, não ficou perfeito. Talvez por conta da maturação do abacate. Ou por causa do meu fouet mole em comparação com o do TikToker. Pra ser honesto, eu nem gosto de abacate. Curiosamente, no universo dos truques de vida do TikTok, parece que muitos estão preocupados em descascar maçãs. E se você já viu episódios anteriores, sabe que esses truques com maçãs podem ter graus variados de sucesso. Bem, eu estou aqui com mais um, e dessa vez, o tal truque é que você pode descascar uma maçã prendendo ela com uma furadeira e basicamente esfregando ela contra uma esponja de aço assim. E aí, você acha que vai funcionar? Eu vou dar um minutinho para você formar a sua resposta. Com a maçã espetada... Opa, desculpa. Como eu estava dizendo, com a maçã espetada na furadeira, eu mergulhei ela no recipiente com a esponja e comecei a furar. Mas por mais que eu furasse, eu só consegui descascar uma pequena parte da maçã. E honestamente eu tenho quase certeza de que até isso foi pura sorte. Eu até tentei de novo, mas foi isso que aconteceu. Um sucesso completo. Agora, eu estou me perguntando se tudo que eu vejo na internet é verdade mesmo. Peraí, não me diga que não tem solteiros atraentes na minha região esperando pra me conhecer. Enfim, determinado a descascar minha maçã de uma vez por todas, eu recorri a mais um truque do TikTok que prometia realizar todas as minhas fantasias de descascar maçãs. E o método era bem simples, jogar uma maçã e uma lâmina de barbear em um pote com água e chacoalhar. A ideia era que a lâmina deveria descascar a maçã magicamente, certo? Hora de chacoalhar, pessoal. Acho que eu me empolguei um pouquinho. Enfim, apesar de todos os meus esforços para chacoalhar a maçã, infelizmente, ela permaneceu totalmente intacta. Parece até que as pessoas estão mentindo só para ganhar visualizações. Quem faria uma coisa dessas? De coração partido, busquei consolo nos braços de outra fruta, já que me prometeram que é possível descascar uma manga como se fosse uma banana. Pelo menos é o que diz uma usuária do TikTok que afirma que se você fizer 4 cortes na casca da manga, ela deve sair facilmente como a de uma banana.
Para testar a ideia, eu tentei descascar sem fazer os cortes, embora como vocês podem ver, não foi exatamente um sucesso. Mesmo assim, eu fiz 4 cortes na casca, e embora tenha mostrado sinais de que poderia funcionar, minha manga estava macia e suculenta demais. Só depois me dei conta de que a manga que eu tinha era uma Alfonso, conhecida por ser mais macia e flexível. Já a usuária do TikTok aparentemente tinha uma manga quente, conhecida por ser mais dura. Então ainda não há consenso sobre se esse truque realmente funciona, mas eu suspeito que tenha muito a ver com o tipo de manga e o grau de maturação. Então voltei à loja, escolhi a manga certa e... é verdade, você pode descascá-la como uma banana. Não há nada pior do que guardar batatas fritas para depois, mas quando você chega nelas, elas já estão murchas e sem graça. No entanto, esse próximo truque genial vai mudar totalmente a sua experiência com batatinhas. De acordo com o TikTok, tudo que você precisa fazer é retirar a tampa de um pacote de lenços umedecidos para bebês, colar num pacote de batatas fritas, cortar uma abertura no meio e pronto. A porta perfeita para batatinhas deliciosamente crocantes. Quer dizer, parece bem simples, então vamos tentar. Por sorte, eu já tinha alguns lenços umedecidos para bebês em mãos, pois eu acho que eles são muito mais suaves para as minhas hemorroidas. Você vai cortar isso, né, editor? Enfim, eu peguei alguns Doritos de edição limitada do Minecraft, claro, e comecei a fazer. Agora eu preciso dizer que o formato específico da abertura dos meus lenços não permitia comer os salgadinhos de um jeito conveniente. Então aprendam com os meus erros e verifiquem antes. No geral, porém, eu tenho que dizer que é um truque muito fácil e útil. Admito, no entanto, que a associação entre um lanche delicioso e limpar o bumbum não é muito apetitosa. Mas se você não tiver lenços umedecidos em mãos, não se preocupe. Dá só uma olhada nesse próximo truque. Bem inteligente, né? E depois de ser aprovado pelo meu certificado de impressionante, eu posso confirmar que funciona incrivelmente bem. Ouso dizer que é um dos primeiros truques de hoje, que é simples, requer pouco esforço e é super eficaz. Junte-se a mim em apreciação por este raro momento. Namastê. Enquanto eu dormia ontem à noite, eu fiquei me revirando na cama, minha mente atormentada pelo desejo de fazer minhas bananas ficarem elásticas como massinha de modelar. Eu preciso fazer a banana esticar, murmurei, até acordar suando frio. Foi nesse momento que abri o TikTok e encontrei a resposta para os meus sonhos. E aparentemente tudo que eu precisava fazer era mergulhar a minha banana em Coca-Cola e leite por 24 horas. Muito animado com isso, eu rapidamente comecei a mergulhar minha banana em um coquetel de coca e leite. Mas depois de deixar em repouso por exatamente 24 horas, parece que minha banana continuou... bom, com cara de banana. Ou seja, nada de elástica, mas encharcada e coberta de coca com leite. Foi mal, eu só preciso de um momento sozinho. Meanwhile, em outro lugar, no reino das bananas e dos truques de vida do TikTok, há afirmações que bananas são até capazes de alimentar seu telefone. Dizem que se você juntar 2 bananas com uma moeda, conectar os pinos de um carregador de celular e depois conectar o celular, ele aparentemente vai começar a carregar. Quer dizer, a batata não funcionou no episódio anterior, mas eu tenho certeza que dessa vez vai dar certo com a banana. Bem, o que eu posso dizer além de que foi um desperdício de 2 bananas. Não há eletricidade nessas bananas, eu receio. Apenas puro potássio. Mudando de assunto, não há muitas coisas que unam toda a raça humana, mas eu tenho quase certeza que todos concordamos quando se trata da deliciosa Nutella. Então, não seria ótimo se você pudesse aproveitar todo o seu pote de Nutella? Bom, aqui vai uma ideia pra você. Uau, essa pode ser a coisa mais genial que eu já vi. E bem, você não precisou me dizer 2 vezes antes de eu testar isso por mim mesmo. Para esse vídeo, infelizmente, eu tive que esvaziar um pote inteiro de Nutella. Não se preocupem, papai volta para você. E depois eu enchi até a metade com leite. Chegou naquela hora de novo. Que hora? De agitar, pessoal. Que comece a música. Bem, depois de agitar, chegou a hora da grande revelação. Rufem os tambores. Quer dizer, não é o pior, eu acho. Embora não seja exatamente o fluxo de chocolate dos sonhos que eu esperava. Vejam só como a Nutella no meu ainda estava separada e a consistência geral, meio granulada.
Pelo lado bom, ainda tem esse prato cheio de Nutella pra comer. Mas, falando em Nutella, a próxima dica não é bem um truque, mas sim um segredo obscuro que a Nutella não quer que você saiba. Ok, talvez não seja um segredo obscuro, mas mesmo assim, alguns usuários do TikTok afirmam que dentro da tampa de um pote de Nutella existe uma portinhola secreta, que esconde um cookie de chocolate grátis. Eu sei, isso é obviamente mentira, mas na remota possibilidade de ser verdade, eu tinha que testar. Eu não consegui acreditar. Eu abri o disco de papelão e lá estava. Nada. Nenhum cookie. Nothing. Apenas um vazio completo, como o vazio da minha alma. Segundo estatísticas, existem mais de 1,56 bilhão de usuários de iPhone no mundo. 155 milhões deles nos Estados Unidos. E embora a maioria de nós provavelmente goste de pensar que sabe usar os iPhones, podemos estar perdendo alguns truques. Por exemplo, veja esse truque que permite capturar a tela de um site inteiro. É só acessar o site, por exemplo, uma receita, e pressionar simultaneamente os botões de cadeado e aumentar o volume para fazer a captura de tela. Em seguida, abra a captura de tela e toque na aba Página Inteira e você verá como pode percorrer a página inteira em apenas uma captura de tela. Salve-a em suas fotos e você vai encontrar tudo salvo em uma única imagem. Bem inteligente, não é? Mas a mágica do iPhone não para por aí. Com esse próximo truque, você pode adicionar funções secretas no seu telefone. Abra as configurações, navegue até a aba Acessibilidade e toque em Toque. Role para baixo até Toque na parte traseira e selecione a opção Toque Duplo. Lá você vai encontrar uma variedade de aplicativos e funções que podem ser acessados simplesmente tocando 2 vezes na parte traseira do iPhone. Selecionei a câmera e, como você pode ver, com um simples toque duplo, o aplicativo abre na hora. Quem diria? E a última dica de iPhone de hoje. Se você tocar na barra de mensagens, uma janela deve aparecer. Selecione Preenchimento Automático e depois toque em Escanear Texto. Uma janela de câmera vai aparecer e pode escanear o texto real e inserir tudo na barra de mensagens, poupando você de digitar. Agora, com licença que eu tenho que responder uma mensagem aqui rapidinho. Como que você gosta dos seus ovos? Pochê? Mexidos? Fritos? Sem casca e com as cores do arco-íris? Peraí, o quê? Sim, aparentemente é possível fazer ovos não só sem casca, mas também com as cores do arco-íris. Dá só uma olhada. Agora, claro, eu tenho alguma utilidade para ovos coloridos? Não. Eles vão melhorar a minha vida de alguma forma, como uma dica de vida deveria? Absolutamente não. Mas, bom, eu quero, tá? E assim eu comecei a mergulhar meus ovos em vinagre em tons de vermelho, azul e verde. Enquanto os ovos cozinhavam por cerca de 3 dias, o vinagre, também conhecido como ácido, quebrou suas cascas, revelando suas membranas internas semipermeáveis. Através de um processo conhecido como osmose, parte do vinagre colorido permeou a membrana, fazendo com que os ovos não só inchassem, mas também ficassem coloridos. E bem, dá só uma olhada no resultado final. Se alguém quer saber o que eu vou dar de presente de Natal para os meus entes queridos, são ovos coloridos e macios. Uma curiosidade, você sabia que um ovo contém todas as vitaminas, exceto vitamina C? Mas antes de sair por aí devorando um monte de ovos, confira essa dica para saber se seus ovos estão bons ou estragados. Dizem que um ovo estragado flutua na água, enquanto um ovo bom afunda. Vamos à dica. Para este experimento, eu comprei alguns ovos há alguns meses, dando-lhes tempo para apodrecer, perrengue. E não é que quando eu coloquei um desses ovos estragados na água, ele flutuou. Já o ovo bom, ele afundou igual o Titanic. Interessante, não é? Mas por que isso acontece? Bom, conforme o ovo expira, ele começa a se decompor, ou seja, mais da sua massa se transforma em gás. E como as cascas dos ovos são porosas, parte desse gás escapa, tornando o ovo gradualmente mais leve e, portanto, fazendo-o flutuar na água. Então, se o seu ovo flutuar, não diga que eu não avisei. Da mesma forma, este usuário do TikTok afirma que se você jogar um monte de mirtilos em uma tigela com água, os que estiverem totalmente maduros e com sabor mais doce vão afundar, enquanto os menos maduros e com sabor mais ácido vão subir à superfície. Curioso e procurando mirtilos perfeitamente maduros, eu joguei os meus na água e vi como eles se separaram rapidamente. Melhor ainda, eu fiz um teste cego e descobri que os que estavam na superfície tinham de fato um perfil ligeiramente mais ácido, enquanto os que afundaram eram mais doces e suaves. Not bad, not bad. Isso aparentemente ocorre porque os maduros são mais densos e têm um teor de açúcar mais alto, fazendo com que afundem.
O suco de limão pode ser ótimo para muitas coisas, no entanto, o processo de espremer limões é árduo e demorado. Bom, diga adeus aos seus problemas com limões, pois com esse próximo truque, tudo o que você tem que fazer é pegar um palito de dente e espetá-lo no centro do limão. Com um aperto firme, o suco de limão deve jorrar em um jato limpo. Não é satisfatório? Vamos ver se passa no teste... Fala sério. Depois de espetar o limão com o palito, eu o espremi, mas como você pode ver, minha primeira tentativa não foi muito frutífera. Curtiu o trocadilho? E pior ainda, não demorou muito para que a força bruta dos meus músculos salientes fizesse o limão se partir no meio. Ah, os perigos de ser um fortão. A segunda tentativa também não foi muito melhor, embora eu tenha conseguido extrair um fiozinho de suco no final. Só Deus sabe como o cara do TikTok conseguiu fazer o suco jorrar daquele jeito. O limão dele deve ter tomado alguma pílula azul ou algo assim. Mas calma aí, a brincadeira de espremer limão ainda não acabou, porque eu tenho outra dica para satisfazer todas as suas necessidades de suco de limão. Este pequeno acessório especialmente projetado pode ser facilmente inserido em um limão para transformá-lo em um limão borrifador. Foi neste momento que eu disse, cala a boca e pega meu dinheiro. Com a ponta do limão cortada, eu girei o dispositivo e pronto, funcionou como mágica. Eu poderia brincar com isso o dia todo. Look at this. Perfect. Oh my God. Isn't it great? Quanto à sua finalidade, é anunciado como uma maneira fácil de temperar alimentos com frutas cítricas, embora eu prefira muito mais a ideia de usá-lo para borrifar nos olhos dos meus inimigos. É melhor você ficar esperta, Debbie. Em algum momento ou outro, todos nós já fomos vítimas de uma lata de refrigerante que explodiu. E embora você possa ter ouvido que bater na lata por cima evita que ela transborde, este usuário do TikTok afirma que você deve bater na lateral. Pessoalmente, eu sempre prefiro por trás, lá ele. Enfim, intrigado, eu experimentei os dois métodos e comparei os resultados. O interessante é que, independente de onde eu batesse na lata, os resultados foram praticamente os mesmos. Isso me fez pensar, e se bater for apenas uma isca? E for o tempo que leva para bater que dá tempo para o refrigerante assentar? Então eu fiz outro experimento. Dessa vez, agitei 2 latas mais uma vez. Mas uma eu abri rapidamente, e a outra eu deixei pelo mesmo tempo que bati na lata. E bom, dá só uma olhada nisso. Aí está, prova de que bater na lata, na verdade, tem pouco ou nenhum efeito. Então, na próxima vez que você tiver uma lata com gás, basta esperar um pouco pro refrigerante assentar e tudo vai ficar bem. Às vezes até eu me impressiono com o quão genial eu sou. Como o próprio chefão disse uma vez, que haja luz. Então, sem mais delongas, dá uma olhada nessa próxima ideia brilhante. Eu juro por Deus que se eu tiver que fazer mais um truque ridiculamente estúpido, eu desisto. Devido a acordos contratuais legalmente vinculativos, eu estou muito feliz em estar de volta a testar esse truque. Equipado com 4 pilhas AA e uma lâmina, posicionei tudo na bancada conforme as instruções, certificando de que estivesse em contato com a lâmpada. Mas então, numa reviravolta chocante, bem na hora que eu coloquei a última pilha, algo inacreditável aconteceu. Não funcionou. Quer dizer, não é nenhuma surpresa se você levar em conta que as pilhas precisam fazer parte de um circuito completo, conectado por fios, para transmitir corrente elétrica. Então, 4 pilhas em contato com uma lâmpada podem acendê-la? Absolutamente não. Mas será que isso gera visualizações e faz com que idiotas como eu falem sobre isso? Com certeza. Agora, quem não gosta de chocolate? Did you say chocolate? Chocolate? Chocolate! Chocolate! Na verdade, estima-se que o americano médio consuma cerca de 9 quilos dessa delícia por ano. Mas com esses dados, eu tenho certeza que se você pudesse criar mais chocolate magicamente e de graça, você faria, certo? Bom, dê uma olhada nessa próxima dica. Bem impressionante, né? Ou pelo menos é o que parece inicialmente. Why isn't it possible? It's just not. Why not? A verdade é que se trata apenas de uma ilusão de ótica. E eu a coloquei à prova só para mostrar para vocês. Quer dizer, reparem como, depois que o suposto pedaço extra de chocolate é removido, pode parecer uma barra de chocolate inteira, mas a quinta fileira está mais curta. Na verdade, a barra agora está 1,6% menor. Mesmo assim, é uma ilusão de ótica bem inteligente para enganar seus amigos, sem mencionar a desculpa perfeita para eu comprar chocolate e deduzir como despesa comercial. Então, acho que, de certa forma, acabei ganhando chocolate de graça.
A win is a win. Se, como eu, você se frustra tentando espremer todo o molho de pacotes como esse, a solução é simples. Dizem que tudo que você precisa fazer é colocar o pacote de molho aberto na borda de uma panela, prendê-lo com uma tampa e coar o pacote, forçando ele a liberar até a última gota de molho possível. Incrível, não é? Mas será que funciona mesmo? Bom, eu testei e a prova está no molho, pois funcionou perfeitamente. Simples e eficaz, a marca de uma ótima dica. Continuando com o tema fascinante de embalagens de produtos, essa próxima dica sugere que existe uma maneira mais fácil de abrir caixas de latas de refrigerante embaladas em plástico. Ou seja, em vez de lutar com um plástico resistente e elástico, você pode usar o fundo de outra lata, assim, para cortar o plástico. Quer dizer, certamente todos nós estamos pensando a mesma coisa, certo? Como é que você precisaria literalmente rasgar a embalagem primeiro para ter uma lata para usar, anulando todo o propósito? Respira fundo, lembre-se do que o vereador disse. Bem, enfim, a contragosto eu rasguei minha embalagem de refrigerante, peguei uma lata e comecei a girar. Devo admitir que essa parte do truque funcionou razoavelmente bem, embora a ideia ainda seja válida. É essencialmente um truque redundante se eu tiver que fazer exatamente o que o truque tenta resolver. Independente disso, eu diria que girar a lata é, no geral, mais complicado de qualquer maneira. O que significa que vai ser da minha parte. Mas se você precisar abrir uma garrafa de vidro, mas não tiver um abridor de garrafas, talvez este próximo truque possa ajudar. Você não precisa me dizer 2 vezes para comprar cerveja. Quer dizer, não pode ser tão difícil, né? Ei, aqui é do Fala Sério do Futuro. Parece que é tão difícil assim mesmo. 2,000 years later. Comigo fazendo parece fácil, né? Determinado a fazer dar certo, eu tentei até fazer mais perto da borda da mesa para poder balançar de um ângulo mais baixo. Em que momento isso se torna constrangedor? No fim, a única maneira de fazer funcionar mais ou menos foi segurando a garrafa no ar, em um ângulo como se estivesse abrindo o champanhe com um sabre. E bem, isso não foi nada satisfatório. Eu fui derrotado. Não liguem pra mim, eu vou usar toda essa cerveja pra afogar minhas mágoas. Você pode pensar que seu prato quebrado não tem conserto, mas a solução é simples. Basta colá-lo com fita adesiva, mergulhá-lo em leite e esperar que o leite mágico o junte mais uma vez. Normalmente eu não sou de apostar, mas eu estou disposto a apostar toda a minha coleção de cartas Pokémon que isso não vai dar certo. Mesmo assim eu continuei e quebrei o prato em 3 pedaços, exatamente como o TikTok original. Depois disso, eu colei com fita adesiva e esperei pacientemente que ele mergulhasse no leite mágico por 24 horas. Mas acredite se quiser, a única coisa que mudou depois de 24 horas foi que o leite ficou com um cheiro azedinho. O prato, infelizmente, continuou quebrado. Quer dizer, é um alívio. Eu entrei em pânico por causa das minhas cartas Pokémon. Não se preocupe, Pikachu. Papai está com você. No mundo obcecado por celulares em que vivemos, os carregadores são como suporte vital para nós. Então, talvez você queira conferir essa próxima dica útil, caso precise dela no futuro. Legal, não é? É claro que eu testei e posso confirmar que funciona e que é uma beleza. Então, com certeza, uma dica para guardar. A próxima dica é cortar fita adesiva com tesoura, o que pode ser demorado. Pior ainda, usar os dentes pode ser cansativo e bagunçado. É por isso que essa próxima dica facilita muito o corte de fita adesiva, ou pelo menos é o que promete. Tudo o que você tem que fazer é enrolar uma abraçadeira de nylon em um rolo de fita adesiva, cortar o excesso para criar uma borda afiada e em seguida usar essa borda afiada para pressionar a fita e cortá-la. Parece simples, não é? Mas já fui enganado vezes demais para confiar cegamente em qualquer coisa, então resolvi testar. Agora me corrijam se eu estiver errado, mas eu fiz tudo como deveria, e mesmo assim, lá estava eu, lutando para cortar a fita, terminando com pedaços rasgados e sem utilidade. Pelo preço e praticidade, eu poderia simplesmente comprar um dispensador de fita adesiva na Amazon por cerca de $8. Você sabia que dá para fazer um amplificador de celular como um tubo de papel higiênico? Parece bem legal, né? Tudo que eu precisei fazer foi cortar uma abertura do tamanho do meu telefone, furar 2 pinos na parte de trás do tubo e pronto. Meu próprio amplificador de celular improvisado. Cientificamente falando, isso acontece porque quando as ondas sonoras viajam por um tubo estreito, elas ricocheteiam nas paredes do tubo, o que por sua vez faz com que sejam amplificadas e criem um som mais alto na outra extremidade.
Infelizmente, porém, não prevejo que isso substitua minha caixa de som Bluetooth, apesar dos meus vizinhos provavelmente esperarem que sim. Será que um homem não pode ouvir os maiores sucessos de Celine Dion sem reclamações constantes? All by myself, I wanna be. Como este próximo truque quer que você acredite, a pasta de dente não só está cheia de flúor, como também de brinquedos escondidos grátis. Sim, não acredita? Todo esse tempo, de alguma forma, estávamos coletivamente ignorando esses enormes brinquedos grátis que estão dentro dos tubos de pasta de dente. Mas apenas para o seu deleite e para provar o quão ridículo e estúpido é esse TikTok... Meu Deus, você não vai acreditar. Eu tô só brincando com você, não tinha nada ali. Dito isso, se alguém souber onde eu posso encontrar um acessório de pasta de dente do Shrek que espreme pelo traseiro, por favor, me avisa. E isso, senhoras e senhores, é tudo por hoje. Estou curioso se vocês vão usar algum desses truques daqui pra frente. Se não, comprem nosso pôster de dicas práticas, clicando aqui na tela agora mesmo. Ele está cheio de dicas práticas realmente úteis. Muito obrigado por assistir e até a próxima.